Boa noite, pessoal. Vou aqui fixando o tema para quem vai entrando saber sobre o que a gente vai falar hoje, enquanto o Instagram vai avisando. Estamos ao vivo hoje para falarmos sobre as expectativas versus a realidade para 2021. Bem-vindo, José Paulo, obrigada por sempre estar aqui. Então, eu me chamo Manuela Uber, para quem for entrando e para quem ver esse vídeo depois e ainda não me conhece. Eu sou psicóloga. Ultimamente eu tenho me focado, especializado o meu trabalho no atendimento de crianças e orientação de pais, porque eu acredito muito no desenvolvimento emocional saudável. Eu acredito que é muito importante a gente já crescer de uma maneira mais saudável, mais positiva, mais consciente. Acho que isso muda o mundo, Muda muito a gente já crescer de uma maneira saudável, já crescer de uma maneira melhor, E eu percebo que os pais têm algumas dificuldades, têm muitas dúvidas hoje em dia, então por isso eu gosto muito de atuar nessa área, de ajudar as pessoas, os pais, a conseguirem ter uma relação melhor com os seus filhos. Bom, então o tema de hoje são as expectativas para o ano que vem. Alguns podem, pensar, tá falando isso só por causa dessa época do ano, onde todos nós estamos mais reflexivos, estamos fazendo metas, estamos fazendo planos para o ano que vem, Inclusive eu. Mas não é só isso, não é apenas isso, Essa questão das expectativas é algo que me preocupa bastante, já fazem alguns anos. Eu atendi muitos jovens, muitos adultos jovens também, numa faixa de 20 anos, com bastante dificuldades, Eu já falei nas outras lives também sobre o quanto esses adultos jovens me preocupavam muito, E eu vejo isso cada vez em idade mais novo, Eu vejo crianças já com essa questão da expectativa, eu não coloco expectativa nas pessoas, porque senão eu me frustro e as pessoas nunca atendem as minhas expectativas. Eu prefiro não fazer amizade para não criar expectativas. Sim, já ouvi isso de crianças de 8 anos até, na verdade, de entre 8 e 12 anos, me dizerem isso, assim, de que eles preferiam não fazer amizade, não se envolver muito com ninguém, porque aí a pessoa acabava fazendo algo que deixava eles tristes, e eles se frustravam, e eles não queriam se frustrar. E isso me preocupa muito. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, e aí sobre as metas. Por que isso me preocupa muito? Porque expectativas não são ruins, As expectativas, criar expectativas, sejam elas relacionadas a pessoas, como a questão da amizade, sobre o futuro, que são daí as metas, os planos, isso não é algo ruim. Tem uma frase que eu gosto muito, já falei aqui em outros momentos, e eu uso ela na minha vida, Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase pode parecer uma frase clichê, uma frase boba, mas ela é uma frase muito importante. Hoje a palavra frase não quer sair, Mas vamos lá. Ela é uma frase muito importante. Ela diz muito, muito, muito. Porque, de fato, se nós não sabemos aonde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. E será mesmo que a gente chega em algum lugar quando a gente não sabe onde quer chegar? Quando a gente não tem essa expectativa, de querer chegar em algum lugar? E isso
não é só sobre o caminho, não é só sobre o que eu vou fazer da minha vida. Isso é sobre os relacionamentos também. Se eu não sei o que eu quero, o que eu espero de alguém, ou se eu, né, como os pacientes que eu atendia, não espero nada da pessoa, que não é uma verdade, a gente sempre espera algo, mesmo que seja ruim. Mesmo que eu espere que uma hora a pessoa vai me decepcionar, isso é esperar. Isso é uma expectativa. Mas, né, eu não quero esperar, não quero querer muito da pessoa. O que ela vai me dar se eu não espero nada dela? Será que essa pessoa também não vai se relacionar comigo desta maneira? Porque os relacionamentos são recíprocos, né? Uma pessoa precisa que a outra também deseje. Nós não somos amigos sozinhos. A outra pessoa precisa nos dar algo em troca, né? Ela também precisa demonstrar que ela quer ser nossa amiga para a gente ser amiga dela. Se eu não estou demonstrando que eu não, né, que eu quero amizade com essas pessoas, será que elas vão querer ser minhas amigas? Que era um pouco do que eu trabalhava, né? Claro que isso tem muito a ver com autoestima, com várias outras questões que se trabalha no consultório, né? Esse medo tão grande de se relacionar com o outro, de se frustrar na relação com o outro. E o segundo ponto que me preocupa muito, né, dentro dessas frases, dessas questões, né, de não criar expectativas. No atendimento de adultos, muitos adultos dizem: o ano passado eu fiz um monte de metas e não atingi nenhuma, então esse ano eu não vou fazer nenhuma, porque aí eu vou ficar bem o ano que vem. Né? Se ouve muito isso no consultório. E o segundo porquê que isso me preocupa muito é que se frustrar também não é uma coisa ruim. Se frustrar nos dá a capacidade de mudar. Quando eu planejo algo que não dá certo, isso não quer dizer que acabou, que eu não posso mais tentar. Isso quer dizer que o jeito que eu tentei não deu certo. Então eu preciso fazer outro jeito. Eu preciso descobrir uma outra maneira. E nesse descobrir outra maneira, a gente se descobre. A gente descobre potencialidades na gente. Descobre dificuldades também. Mas isso nos dá a possibilidade de mudar. É descobrindo as nossas dificuldades que se muda. No consultório eu trabalho muito isso, né? Com os pacientes eu trabalho bastante isso. As dificuldades da pessoa. Por isso que fazer terapia não é algo fácil, porque você encara as suas dificuldades de frente, eu costumo dizer, né? É como se você tivesse cara a cara com as suas dificuldades. Tem que ser, porque é nos conhecendo que a gente consegue mudar, que a gente consegue fazer diferente. A gente precisa conhecer os nossos pontos fracos. E o frustrar-se ajuda nisso. Se frustrar nos demonstra o que é que deu de errado. Às vezes é muito importante a gente olhar para isso e perceber, não, é que esse meu plano dependia muito de outras coisas. E essas outras coisas, outras pessoas, não deu certo. Então, ok, não foi eu que não fiz. Eu fiz tudo o que eu podia, mas às vezes não depende só de mim. Isso também é um aprendizado muito importante. E que o frustrar-se é a possibilidade. É só se frustrando que você consegue olhar para aquilo e ver, né? Foi eu, foi o outro, ou, né? Não estava no momento. Às vezes acontece coisas na sociedade, no mundo, que o meu plano não deu certo. E o terceiro ponto de por que essas frases e esse comportamento das pessoas, principalmente quando são crianças e adolescentes, me preocupa. Porque essas pessoas que se colocam dessa maneira na vida, de eu não vou fazer expectativas, eu não quero criar metas, né? Não quero fazer planos. Essas pessoas acabam se tornando muito apáticas com a vida. Elas não desejam, não sonham, não esperam nada. Isso pode parecer bom, né? Porque, eu já quis
tanto e sofri, porque nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. Então a gente evita o sofrimento. Sim, isso não é de todo ruim. Mas se sempre nós fazemos isso, se nós crescermos fazendo isso, né? Essas crianças de 8 anos fazendo isso, já não querendo se frustrar, não querendo se relacionar com os outros, né? Não querendo ter amigos, para não se frustrar, para não sofrer, isso faz nós crescermos de uma maneira muito apática, de uma maneira como se não fôssemos autor da nossa vida, né? A vida vai passar e só passar. O desejo é isso, o desejo é viver a vida. Quando eu me coloco apático, né? Assim, sem desejo, sem vontade, a vida passa e eu vou vivendo. Até eu gosto bastante de um meme, né? Uma brincadeira que tem na internet, que é: a vida não pode ser só pagar boletos, trabalhar e pagar boletos. Eu não sei se vocês já viram, né? Eu acho muito interessante, porque realmente a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto. Não pode. Nós adoecemos se isso acontece. Eu já atendi muitas pessoas que estavam, né, por milhares de razões, às vezes mesmo por causa de um adoecimento emocional, né, ou mesmo de um trauma muito grande na vida, por diversas razões, às vezes a perda de um emprego, né, te tira muito a esperança, te tira muito as expectativas, né, tinha colocado todos os sonhos em cima daquilo, um término de relacionamento. Às vezes, né, você construiu toda a sua vida pensando em estar com aquela pessoa, e aí esse relacionamento acaba. Então isso é muito difícil, é muito complicado, faz às vezes com que as pessoas entrem nessa apatia que eu estava falando antes, né? E aí não consigam mais, e não querem, entram num momento, né, de eu não vou mais fazer expectativas, eu não vou fazer metas, porque pode acontecer algo assim, como o que aconteceu, né? E que muitas vezes não se tem controle sobre isso, né? Sobre o desejo do outro ou sobre o emprego. E aí as pessoas entram nisso de não querer criar expectativas, né? E isso é muito complicado, porque aí a pessoa entra nesse adoecimento, nessa passar a vida, né? Não tá vivendo, não se sente vivendo. E aí chegam muitas vezes ao consultório dizendo isso, que não se sente vivendo. E aí, muitas vezes, inclusive, podem aparecer pensamentos de morte, né? Pensamentos muito mais graves. E é isso que eu vejo nos jovens adultos. E, né, é algo que eu trabalho muito, né? Que estudo muito sobre saúde mental, é a minha área. Eu gosto muito. O aumento do suicídio é algo que está preocupando muito os profissionais da saúde, principalmente os da saúde mental, né? E se tem medo também agora, depois de tudo que a gente está vivendo, que a gente está passando, né? Sobre muitos desempregos, né? Muitas coisas acontecendo no mundo, de uma maneira global mesmo, né? Então se tem muito medo do que as pessoas farão, dessa desesperança frente ao futuro, né? Então tudo isso é muito preocupante, porque as expectativas, como eu estava falando, e o se frustrar, elas são parte da nossa vida, elas nos fazem nos mover. São as expectativas, por mais que a gente não goste, que se frustre, são as expectativas e até mesmo a frustração que faz nós vivermos, nós não apenas existirmos. E quando a gente vê pessoas que não conseguem fazer isso, acontecem esses adoecimentos emocionais mais graves, né? Mais preocupantes. Então,
né? Baseado nisso tudo, né? Essa minha preocupação, que não é apenas algo de agora, mas o final do ano é o momento propício, né? É o momento que a gente tá vendo muitas retrospectivas, a gente começa a fazer a retrospectiva da nossa própria vida, né? O que é que eu fiz nesse ano? Até tem uma brincadeira que eu achei bem interessante também aí na internet, que é eu fiz o que deu para fazer. Isso às vezes é o melhor que a gente pode pensar, né? Ainda mais no ano que nós tivemos, né? Esse ano foi um ano muito atípico, então a gente fez o que deu para fazer. Mas é muito importante saber o que é o que deu para fazer. Que muitas vezes a gente fica com esses planos, com essas metas, né? E não vemos elas de forma mais concreta. Isso é algo que eu trabalho daí mais direcionada para minha área, né? No relacionamento de pais e filhos. Porque, por exemplo, muitas vezes os pais me procuram dizendo que não querem mais brigar, que não querem mais ter briga em casa. Essa não é uma meta real. E por mais que isso seja difícil, né? Como assim? Você acha que a gente vai continuar brigando com as crianças? Sim, porque nós somos pessoas. E as crianças também. São duas pessoas, né? E mais pessoas em casa se relacionando. Quando duas pessoas se relacionam, elas em algum momento vão discordar. Isso gera briga. Agora, uma meta como brigar menos, diminuir as brigas. Essa meta é possível, é super possível, é super real. Isso é importante nós pensarmos. Por isso que eu gosto muito de colocar no papel as metas. Isso é uma dica, né, uma orientação que eu sempre dou aos pais. Coloca no papel. Ah, mas eu sei que eu não quero brigar com meu filho. Tá, mas escreve. Né? Não quero brigar. Quando? Daí, o segundo passo. Sobre o que fazer com essas metas. O que fazer para que as metas não levem tanto à frustração. Já que sim, nós não queremos nos frustrar. Nós queremos concluir as nossas metas. Então, elas precisam ser mais reais. O primeiro passo é ser mais real. Ser uma meta real. Não dá para pensar, vou emagrecer 50 quilos em um mês, 2 meses. Que essa meta do emagrecer é uma da que as mulheres mais fazem, né? Então, isso não é real. Não tem como. Até se fizer uma cirurgia bariátrica e dependendo do seu peso, mas não é de maneira saudável. Não é algo tão real. É um pouco mais complexo, né? Então, eu posso fazer uma meta mais real. Vou perder 1 quilo, 2 quilos por mês. Isso é uma meta real. Então, o primeiro passo é tornar a meta real. Segundo passo, não menos importante, né? Clarear e quantificar. Nesse caso que eu estava falando do brigar menos, que é uma meta super real, por mais que muitos pais não consigam se ver brigando menos. Eu sei que tem muitas famílias aí que brigam muito, brigam por tudo, né? Que os filhos estão sempre num embate com os filhos, né? Estão sempre batendo de frente. Então é difícil pensar em brigar menos. Mas uma orientação muito importante também é durante uma semana pegar um papel e ir anotando. Hoje, né, brigamos por causa de tal coisa, brigamos por causa de tal coisa, brigamos. Então, em um dia, tivemos 5 brigas. No outro dia, tivemos 7. No outro dia, tivemos 3. Quantificar. Colocar em números mesmo. Por quê? Por que isso é importante? É importantíssimo para o terceiro passo, de como tornar as metas reais. O terceiro passo é eu saber como eu vou fazer isso e o que eu preciso para fazer isso. Então, primeiro, eu vou fazer uma meta real. Segundo, vou quantificar, vou colocar lá, eu quero mudar tal coisa.
e ela acontece tantas vezes por dia, ou tantas vezes numa semana, tantas vezes no mês. Vou quantificar, vou pensar de por que isso me incomoda tanto. Acontece mesmo tanto? Isso é muito importante. E aí saber como eu vou fazer e o que eu preciso para fazer. Porque nesse caso, né, da orientação para brigar menos, eu não sei o que fazer. Quando tô ali, né, com a criança e ela tá, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, ou quando ela não quer tomar banho, quando ela não quer comer, eu, pai, mãe, não sei o que fazer, a não ser brigar. Então, como que eu vou diminuir as brigas se eu não sei o que fazer no lugar da briga? Eu vou ter que aprender o que fazer. Esse é o como para tornar a meta real. O que eu preciso aprender para tornar essa meta real. E lá o quantificar é importante, porque no início, se antes nós brigávamos 5 vezes por dia, e agora eu percebi, né, que sempre é bom continuar anotando. Percebi que nessa primeira semana brigamos 3 vezes por dia em vez de 5. Isso é muito bom, já diminuiu quase pela metade. Isso é incrível. Quer dizer que nós estamos progredindo. Isso é importante das metas. Saber como que eu estou chegando lá. Porque senão nós nos perdemos no meio do caminho. Não é verdade? A maioria das pessoas que faz meta, como emagrecer, como melhorar o relacionamento em casa, não brigar ou brigar menos, aprender inglês, né? Essa é uma meta minha de muitos anos e ainda não cheguei lá. Essas metas a gente coloca elas assim, tipo soltas ao vento. Tá, vou aprender inglês como? O que é que eu vou fazer? O que é que eu sei fazer já relacionado ao inglês? Vou procurar um curso assim, vou procurar um curso assado. Isso torna a meta real. Isso torna a meta possível. Isso é muito importante quando vocês forem aí fazer as metas de vocês para o ano que vem, para 2021, e eu quero muito que vocês façam e que os filhos de vocês também façam. É importante fazer com as crianças metas. Muitas vezes a gente pensa, mas o que eles vão querer da vida? Eles também têm sonhos. As crianças também têm muitos sonhos. Às vezes pode ser, eu quero aprender a andar de bicicleta, eu quero aprender uma coisa nova, quero aprender a nadar, seja a meta que for. Às vezes até são metas bem engraçadas, mas são metas deles, dependendo da idade da criança, né? São as metas deles. E aí, trabalhar com a criança. Como será que ela vai chegar a essa meta? O que é que precisa ser feito para chegar a essa meta? Será que é possível? A minha criança tem 3 anos e quer aprender a nadar. É possível, tem escolas de crianças bem pequenas, mas será que eu, pai, já consigo deixar uma criança de 3 anos ir nadar? Então, primeiro tem que fazer aquele primeiro passo, se é uma meta real. Se não, conversar com a criança, de que não, isso é quando você for um pouquinho mais velho, né? Ou lá, os pré-adolescentes, quero ir morar sozinho. Não, você é muito novo, eu não vou deixar, então... A meta tem que ser meta real também para eles, né? Senão, conversa com a criança para que ela queira outra meta, né? Para que se pense em outras metas. Depois, quantificar essa meta, né? Você já sabe como que faz, como que a gente vai fazer. Porque eu quero, meu maior desejo é que as metas para 2021 sejam cumpridas. Que todos nós terminemos o ano de 2021 nos sentindo melhor, nos sentindo realizados, sentindo que o ano fez diferença. E não com esse sentimento de, nossa, de novo, não deu, não consegui. Porque isso é muito ruim mesmo. Não é algo que nós queremos e que precisamos passar. Todos os anos, um após o outro, né?
É importante a gente conseguir metas. Elas nos dão aquele gás necessário para o ano que vem. Eles nos dão essa sensação de que esse ano eu não trabalhei só para pagar boletos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui melhorar, eu consegui aprender algo novo. Isso é muito importante. Isso é fundamental nas nossas vidas, porque nos faz se sentir vivos, nos faz se sentir vivendo. Isso é muito importante. E é importante para manter a nossa saúde mental. Que muitas pessoas me perguntam, né? Como não enlouquecer, como não adoecer. Existem muitas coisas e uma delas é ter metas, ter expectativas. Só que expectativas e metas reais, expectativas e metas possíveis, que você saiba como chegar, como alcançá-las. E não aquelas que você sabe que vai chegar no final do ano sem fazer, sem conseguir. Né? Eu trabalhei um tempo atrás também no grupo de tabagismo que muitas prefeituras têm. E a gente trabalha sempre esse passo a passo, de como chegar. Nunca se faz uma meta de simplesmente fazer, mas sim o que eu faço para chegar lá. Porque a gente está há muitos anos, né? E com as crianças é assim. A gente está 3, 4, 5, 7, 10 anos daquela criança agindo da mesma maneira. Porque eu acho que no final do ano eu vou ser completamente diferente. As metas precisam ser reais. Eu vou mudar isso. Depois, quando eu conseguir mudar isso, esse ponto que eu estava trazendo hoje, né, esse exemplo, de brigar menos. Depois que a gente conseguir brigar menos, a gente começa uma próxima meta, um próximo passo, um próximo desejo. Agora vou fazer com que a criança ajude mais em casa, ou, né? Daí tem milhares de desejos dos pais. Mas primeiro a gente precisa conseguir um para depois conseguir o outro. Porque normalmente eles estão interligados na nossa vida, os nossos desejos. E quando eu consigo um e eu vejo que eu consegui, por isso que é legal de escrever, nossa, né? Como é bom fazer aquele ok, consegui, né? Corações, seja o que for, para destacar bem que conseguiu fazer. Como é bom e como isso faz a gente ter força para o próximo. E aí o próximo pode ser mais difícil, pode ser mais desafiador, porque eu já consegui o primeiro. Então eu tenho mais forças, eu me conheço melhor, eu sei das minhas dificuldades e sei das minhas potencialidades, eu sei o que eu consigo, porque a gente se torna cada vez mais conhecedor de si mesmo, né? E sabe os nossos pontos fortes, não só os fracos. Porque muitas vezes a gente acha, daí eu vou saber tudo que eu sou ruim. Não, a gente descobre nesse percurso no que nós somos bons também. Quando nós descobrimos as nossas fraquezas, nós descobrimos as nossas forças. Isso é muito importante. É fundamental, né? E quantas vezes a gente não sabe as nossas forças? A gente não sabe do que a gente é capaz. Não é mesmo? Quantas vezes a gente duvida de nós mesmos? Porque a gente não tem essa clareza do quanto nós somos capazes e no que nós somos capazes. Porque cada pessoa tem as suas particularidades, né? Tem mais facilidade em algo, tem mais dificuldade em outras coisas. Cada um tem. Mas é preciso descobrir. Então eu espero que essa live de hoje tenha dado uma clareada, assim, né? Sobre como fazer metas reais, metas possíveis, que eu sei que todos vocês aí que me assistirem são muito capazes de conseguir. Mas precisam, às vezes, dessa ajuda, dessa organização para conseguir. E feliz ano novo, que o 2021 seja muito melhor para todos nós. Seja um ano de muitas realizações, de muitas expectativas e de muitas metas alcançadas. Até a próxima live, que agora, a partir do ano que vem, vão ser nas segundas-feiras, às 18 horas,
mas eu vou avisando durante os próximos dias. Até mais, obrigada a todos que assistirem, até a próxima!